vamos hoje acompanhar um jovem que tem certos sonhos que o levam a vivenciar uma vida em que ele teve quando era criança dentro de um hotel que o assombrou. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. O filme Doutor Sono lançou nos cinemas lá pelo ano de 2019 e vai ser a continuação de O Iluminado. Sim, gente, depois de acho que mais de 40, 50, sei lá, anos, eu acho que mais ou menos isso, gente, finalmente esse filme teve uma continuação. E sim, nós vamos continuar acompanhando o Danny com todo o tormento que ele teve em relação àquele hotel quando ele foi junto com sua mãe e o seu pai lá. Só que dessa vez o nosso foco não vai ser somente o Danny, mas sim também uma garotinha de mais ou menos, eu acho que uns 13 anos, que tem o mesmo dom que ele, que é a Abra. A Abra, desde pequena, sempre soube que tinha esse dom. E ela sempre tinha a capacidade de não somente ver outras coisas, ver esse mundo sobrenatural, como também era capaz de controlar objetos. Quem assistiu O Iluminado tem uma ideia de que o Danny, ele sempre enxergava esse mundo sobrenatural. E ele era considerado o Iluminado justamente por ter esse dom, enxergar esse mundo. Mas nós não tínhamos uma ideia muito clara, além desse poder realmente que o Danny tinha. Nessa nova continuação de Iluminado, nós vamos conhecer muito mais sobre os Iluminados, sobre a Abra, sobre o Danny e toda essa questão que envolve eles, o que exatamente eles são e como eles começam a lidar com todo esse dom. Curiosamente, uma das primeiras coisas, na verdade, sobre Doutor Sono é as cenas que aparecem. Existem 3 cenas muito importantes nesse filme que vai realmente nos ligar ao que é o Iluminado. Eu não sei se você tenha lido o livro, você vai saber que é a continuação do Iluminado, ou na questão se você leu alguma resenha. Então, a primeira cena é a questão de quando o Danny está andando de triciclo pelo hotel. Então, eles pegaram sim essas cenas do antigo filme para recriar, para mostrar o que aconteceu. Há também a cena, se eu não me engano, é a cena do elevador, em que quando abre sai toda aquela questão do sangue que está escorrendo por ele, como também a cena do banheiro. Então essas 3 cenas foram realmente pegas do filme, que é de 1970, então realmente você já tem uma ideia que o filme tem mais ou menos 50 anos, né? Em que eles recriaram, colocaram novamente nessa versão, pra gente ter uma ideia do qual todo é o passado do Danny. Outra coisa interessante sobre esse filme é que Doutor Sono tem literalmente uma pancada de easter eggs que ligam àquela Torre Negra. Gente, eu não conheço essa série de livros do Stephen King, porém, quem é fã deve ter pego horrores, milhões de easter eggs. Principalmente porque, se eu não me engano, eles fizeram acho que um filme sobre essa Torre Negra, mas existe uma série. Então é muito interessante isso, eles fazem essa ligação de um outro filme que liga a uma outra história do Stephen King. Eu acho que ele tem até muito essa questão de ligar uma história a outra. Outro easter egg que existe também nesse filme, gente, é a rua em que o Danny acaba descendo quando ele sai do ônibus. E tem uma ligação que é um easter egg, vamos assim dizer, que liga a Hora do Pesadelo. O nome da rua é Elm Street, que vai lembrar um dos filmes da Hora do Pesadelo, que é o Nightmare on Elm Street, que é exatamente o mesmo nome que existia na rua. É claro que eles não conseguem pegar tantos easter eggs justamente porque teriam de pegar várias autorizações. Até a própria questão da Torre Negra, eles tiveram que pedir autorização da Sony para fazer esses easter eggs para poder divulgar, já que a Sony é quem tem o direito sobre a Torre Negra. Outra coisa que eu achei interessante, gente, sobre esse filme é que, sim, literalmente a produção construiu um triciclo adulto para produção andar pelo set de filmagens. Então, literalmente, eles andavam com aqueles triciclos gigantescos entre os sets para fazer
fazer as gravações para acompanhar. Outro ponto também interessante é a questão da cena do sangue. Foi realmente recriada toda digitalmente, porque seria quase que impossível recriar essa cena. Tá, Nathalie, como é que foi feita essa cena? Peço perdão, gente, eu vou fazer no meu Instagram uma postagem explicando melhor como foi feito, porque tecnicamente eu acho que deve ter dado um trabalho muito grande, já que eles não conseguiriam reproduzir do mesmo modo que foi feito no filme de 1970. Outro ponto, gente, é a questão daquele tapete hexagonal, que foi recriado meticulosamente para ficar idêntico ao primeiro filme. Porém, ainda assim, eles tiveram que dar aqueles retoques naquela pós-produção, porque eles queriam que ficasse o mais parecido possível com o primeiro filme, com a versão do Iluminado. Outra coisa bem interessante é que os cineastas literalmente andavam com um iPad no cenário para comparar as cenas do Iluminado com o filme de Doutor Sono. Então eles tentavam a todo custo, gente, ficar o mais parecido possível, principalmente o hotel que aparece, né, em Doutor Sono, porque ele tem um desempenho muito importante também no filme para a questão da Abra e do próprio Danny e também da vilã, que é a Rose, justamente nesse sentido. Então eu achei interessante, os caras literalmente andavam com um iPad pra ver, não, vamos ver assim, a cena tá desse jeito, não, ó, tá diferente aqui. Outro ponto bacana também é o ator que interpretou o Danny no primeiro, no Iluminado, quando tinha 6 anos, né? Ele aparece de novo em Doutor Sono, mas é uma participaçãozinha, gente, muito pequena mesmo. Ele aparece, tem uma cena que é de beisebol e ele aparece sentado na arquibancada. É uma coisa, acho que muito rápida. E um outro ponto, acho que uma das últimas curiosidades desse filme que eu posso estar dizendo é que a cena do elevador que aparece com toda aquela questão do sangue jorrando, o ângulo é diferente no filme do Iluminado pro Doutor Sono. Por quê? Porque a gente não vê como é a visão do Danny, como foi no primeiro filme, e sim como é a visão da Rose. A Rose, gente, é uma das vilãs. Eu acho só que nesse filme deu algumas coisas que ficou realmente inexplicáveis. Algumas coisas nos explicaram, a gente entende que sim, o Danny, ele sempre teve esse dom, que são aquelas crianças que nascem com um dom, somos dizer assim que a gente pode dizer que são os médiums. Então, a Abra também é uma dessas crianças, ela tem uma mediunidade muito mais avançada até do que o próprio Danny, porque ela soube lidar com isso e porque não teve traumas na infância, enquanto o Danny não soube lidar com isso pelo fato de ter tido traumas. Então, gente, essa Rose que eu falei, que tem aquela visão do elevador, é justamente a vilã. Não se tem uma explicação exata do que ela é, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito nessa dúvida. A gente entende que sim, ela é um demônio, porque fala isso no filme, mas não dá uma explicação muito mais longa. Eu não sei se tem uma outra continuação, ou se Torre Negra tem alguma coisa ligada com relação a essas duas obras. Talvez tenha, gente, eu não sei. Não tenho conhecimento grande sobre as obras do Stephen King. Nunca tive um conhecimento grande sobre isso, mas ficou em haver isso. Então, é nesse contexto do filme que eu acho que ficou muito falho, mas, na minha opinião, eu acho Doutor Sono muito mais aterrorizante do que o Iluminado. Ah, Nathalie, isso é impossível, porque o Iluminado sempre foi considerado um dos filmes com maior terror. A questão, gente, que na minha opinião, Iluminado é um terror psicológico, exatamente como o Doutor Sono. Então eu acho que o terror psicológico do Iluminado é mais básico do que o Doutor Sono. Não existem cenas pesadas, vamos assim dizer, horrores assim, que vai embrulhar o estômago de uma pessoa, como alguns filmes que eu já falei que trabalham com terror psicológico. Mas sim, ele vai trabalhar aquilo, ele vai te dar aqueles sustinhos básicos. Literalmente eu me assustei, mas com esse filme, numa única cena, que é muito difícil me assustar realmente com esses filmes que são de terror, do que com o Iluminado. Eu achei até a questão do Iluminado, eu achei ele realmente muito monótono e parado. Então, nessa continuação, Doutor Sono, nós entendemos como o Danny lidou com tudo isso, nós entendemos que ele teve, vamos dizer assim, meio que um treinamento, melhor jeito de dizer, para lidar com essa parte do dom que ele tinha, em que ele parou de enxergar o que ele via quando era criança. Se você não assistiu Doutor Sono, gente, dá uma chance. Como eu disse, na minha opinião, Doutor Sono é melhor
que o Iluminado. Porém, eu não sei em questão do livro. Eu sinceramente não sei se o filme é tão fiel ao livro, como eu também não sei se o Iluminado é realmente fiel ao livro. Talvez seja, talvez não seja. Mas é interessante o modo como eles recriaram toda a cena do hotel, até mesmo a atriz. Porque a gente vê um dos começos do filme, é a questão ainda que a gente acompanha que o Danny ainda é criança e a mãe dele. A atriz que escolheram para fazer a mãe dele é muito parecida com a atriz do primeiro filme. Até o menininho que faz o Danny é bem parecido com o ator que fez o primeiro. Como também nós temos a questão do pai dele, que é o que fica preso no hotel. Não é um spoiler, gente. Iluminado é um filme extremamente antigo. Se você não assistiu, perdão, mas aí vai ser um spoiler. Em que aparece o ator, não é tão parecido, mas ele lembra muito o ator. Então eu acho que o modo como eles trabalharam para fazer o mais fiel possível ficou maravilhoso. Mas eu vou repetir, realmente faltou coisas para serem explicadas. Talvez o livro seja mais explícito, principalmente a parte da Rose, que é a vilã, que ela é um demônio, mas que tipo de demônio? É o melhor jeito que eu posso dizer isso. Disso, gente, sem dar um grande spoiler do filme. O que eu digo é, valeu a pena. Doutor Sono, se você não assistiu, repito, dá uma chance, gente, vale muito a pena. Se você é fã de Stephen King, dá uma chance, porque é uma outra obra, exatamente como o It. Se você já assistiu It, já assistiu Iluminado, ainda não assistiu, dá uma chance, porque realmente é um filme muito bacana, principalmente por toda a recriação, todo o trabalho que eles tentaram fazer de tudo para ficar o mais fiel possível do primeiro, que é o Iluminado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o Doutor Sono, o que você achou? O que você achou do todo o trabalho que a produção teve de fazer recriar os cenários? Ou você achou sim também algumas coisas confusas? Ou se você já leu o livro, qual que é a diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!